Gostaria de, então, começar já com essa segunda fala, com a fala da professora Libertar, agradecendo imensamente a professora Libertar, professora titular de História da América aqui da Faculdade de História, do programa de pós-graduação, uma referência na área de História da América aqui no Brasil. E queria, mais uma vez, então, dizer que, professora, é um privilégio estar compondo a mesa com a senhora, estar mediando a sua fala. Tá bom? Sem mais delongas, professora Libertar. Agradeço muito, Cristiano, pelo convite, para participar desse evento, numa área em que ainda há lacunas a serem preenchidas no Brasil. Sempre trabalho com os alunos alguns textos como mostram uma distância entre o Brasil e os demais países do continente, distâncias que têm diminuído mais recentemente, com iniciativas, com esses convênios. Então, essa proximidade se amplia a cada vez. Então, quando a gente vai falar sobre um tema, a gente tem que fazer algumas opções, e esse é um artigo que eu acabei de escrever e que vai ser publicado num livro que está sendo organizado aqui também no nosso programa. Então, eu optei por retirar os debates teóricos, as opções teórico-metodológicas que os artigos exigem que sejam feitas, para apresentar propriamente essa autobiografia. Então, sempre que discutimos sobre o Sendeiro Luminoso, na verdade, por muito tempo, nós tivemos poucas informações. Nossos noticiários sempre falaram muito pouco sobre os vizinhos. Isso tem mudado, principalmente com a intensificação das crises. Então, a mídia tem dado mais espaço. E quanto ao Sendeiro Luminoso, entre os meus alunos, nesses anos todos, havia assim, uma dificuldade enorme de compreensão, principalmente quando eu mencionava livros como esse, A Quarta Espada, e que esses alunos ficavam sabendo que o Abimael Guzmán, o camarada Gonçalo, jamais esteve nas frentes de luta, jamais saiu de um escritório e jamais pegou em armas. Numa guerrilha violenta, os números, inclusive na contracapa, quase 70 mil mortos, considerado uma das guerrilhas mais, para usar o termo do próprio livro, letais da América Latina. Então, mas esses aspectos eram mais conhecidos. E um aluno meu um ex-aluno que fazia um trabalho religioso no Peru, e tendo feito uma disciplina que eu e Fabiana ministramos no programa sobre escritas de si, autobiografias, biografias, tem alguns remanescentes aqui dos alunos que fizeram essa disciplina conosco, ele me trouxe esse livro, essa autobiografia. Então, naturalmente, eu fiz todo um trabalho, e que não vou detalhar aqui, porque eu prefiro apresentar um aspecto que, mesmo para mim, que conhecia mais desse movimento, foi muito interessante. De um menino, ele tem uma trajetória muito diferente, e que também aqui, nessa apresentação, por isso o título do trabalho, eu coloco aqui uma trajetória em 4 tempos, porque, na verdade, ele entra na guerrilha com 12 anos e sai com 14, quase 15 anos, e ele é salvo de um massacre por um militar. Então, ele
entra no exército, fica um tempo, mas também não se encontra ali. E quando ele acompanhava uma freira que fazia trabalhos no entorno, né, do quartel, ela deu a ideia de ele se tornar um frade franciscano, e ele entra no convento franciscano. Também ali ele não encontra o caminho dele, e ele acaba fazendo antropologia, faz mestrado no México. Essa autobiografia é publicada no México. Então, é uma trajetória muito interessante. Mas não é só propriamente sobre a trajetória dele, né? A minha escolha aqui para apresentar para vocês. Mas é, sobretudo, uma especificidade da guerrilha que a gente conhece muito pouco, né? Porque quando a gente pensa na guerrilha, a gente pensa em treinamentos, né, quase militares, nesse processo de convencimento. E essa experiência, eu não consegui fazer um levantamento, né, de se houve casos similares, enfim, mas é o único exemplo que eu conheço de um menino soldado que fala da sua experiência anos depois, né? Então, essa trajetória começa em 1983. E ele se incorporou, né? Aqui eu faço essa síntese, né, desses 4 tempos, num período de extrema violência no Peru. Então, o exercício de leitura que eu faço aqui, né, centra-se nessa narrativa autobiográfica, e são muitas as questões que poderiam ser levantadas, principalmente, né, porque ele publica essa autobiografia anos depois, longe do seu país de origem. E a gente pode pensar essa escrita, né? Ele mesmo se pergunta, ao longo da autobiografia, por que ele estava escrevendo, o que o motivou a escrever. E aí a gente pode pensar nesse contexto aqui, né, nesse movimento de mundialização da memória dos anos 2000, que é exatamente quando ele publica, como assinala o Henri Rousseau, e nesse cenário, né, de valorização dos excluídos da memória, a defesa de deixar testemunhos, né, sobre eventos traumáticos, desse imperativo de lembrar, né, do veto ao esquecimento, que se tornaram marcas do nosso tempo. Certamente, o nosso autor, né, o Lúrgio Gavilán Sanches, ele teve, né, reforçado a sua consideração de que sua vida preenchia essas funções, e ele decidiu publicar esse livro. E aí também, eu não vou detalhar muito, mas, né, no artigo eu aprofundo questões, sobretudo sobre o Peru, nos anos 80 e 90, marcados pela ação dos guerrilheiros do Sendero Luminoso, né, um grupo de orientação maoísta. Então, aqui eu falo da divisão, também não vou detalhar, no Peru, né, entre o Partido Comunista e as vertentes que seguiam, né, o Partido Comunista Russo e o chinês, que é o caso do grupo do Abimael Guzmán, que adota exatamente essa denominação por conta, né, de Carlos Mariátegui, José Carlos Mariátegui, por El Sendero Luminoso de Mariátegui, que era o lema deles e que acabou sendo a denominação dessa vertente de um dos lados do Partido Comunista Peruano. Então, foi muito importante já para essas reflexões, a gente vê nos livros sobre o Sendero, o marco dos anos 60, né, que foi paradigmático para as esquerdas da América Latina, principalmente pós-Revolução Cubana, os enfrentamentos entre China e União Soviética e, principalmente, né, a questão, apesar de que o Sendero Luminoso se posicionava absolutamente contra Che Guevara, mas as esquerdas, né, para as esquerdas da América Latina,
a questão do foquismo foi muito importante, né? A teoria do foco guerrilheiro, apesar de que não os senderistas não tinham essa aproximação, pelo contrário, o Abimael Guzmán fazia críticas contundentes, né? Principalmente ao Che Guevara. Então, aqui também, né, eu quero mais apresentar essa experiência, né, de uma criança na guerrilha, como isso aconteceu. Há uma definição naquele período, porque a guerrilha, apesar de acontecer, né, em outras cidades do Peru, na capital, em Lima, essa narrativa acontece, né, nas montanhas de Ayacucho, uma região, né, nas montanhas do Peru. Então, há os autores que dividem, inclusive, uma comissão liderada por Vargas Llosa, que vai investigar o massacre de jornalistas nessa região, e ele fica impressionado. Então, essa questão aqui é dessa comissão, né, que vai analisar, que analisou esse massacre e que caracterizou, né, essa sociedade da região de Ayacucho como semi-feudal e semicolonial, impressionada com o que eles viram ali. Então, o documento dessa comissão ressaltava, né, que essa virada de mesa, quer dizer, essa mudança nessa difícil, né, questão social, que não é única, não é característica do Peru, mas é da maioria dos países da América Latina, né, se não de todos. Então, eles acreditavam, né, o Sendeiro Luminoso acreditava que apenas a via armada e o campesinato poderia, né, fazer essa revolução. Mariátegui já preconizava isso, e por isso, né, essa releitura de Mariátegui por esse grupo. Logicamente, o partido deveria atuar na clandestinidade e a luta guerrilheira seria a forma principal de combate, né, ao sistema, ao governo peruano. Então, a proposta era cercar as cidades a partir do campo, e aqui, né, a questão que eu já mencionei e que vocês, né, viram na tela. Então, o Sendeiro Luminoso operava em pequenas células dispersas em constante movimento, com estruturas de comando descentralizadas, o que dificultava sua identificação e sua localização. Então, o início da luta coincidiu com a chegada ao poder do presidente, né, Belaúnde Terry, que tinha sido deposto anos antes. No dia em que ele ia reassumir o poder, em julho de 1980, tanto no livro, né, quanto nesse aqui, A Quarta Espada, em vários livros, falam que, quando as forças oficiais ignoraram uma explosão de uma torre de alta tensão, os senderistas interpretaram essa falta de ação, né, da polícia oficial. Primeiro, que o governo não deu muita importância, considerando isso um fato isolado. Na verdade, era um teste, né, para perceber a capacidade de reação. Inicialmente, as ações senderistas eram localizadas em Ayacucho, nessa região mais montanhosa, mais distante do litoral e da capital, né, Lima, e o movimento, durante a década de 80, foi se estruturando entre os camponeses. A região passou a viver a violência e o terror, né, ampliando essa distância entre a capital, o polo mais desenvolvido, e Ayacucho, que foi classificado, né, nessas análises como mundo andino e mais atrasado. E muitos autores, né, inclusive no prólogo a essa autobiografia, eles afirmam que o discurso do Sendeiro Luminoso teve uma recepção importante junto aos camponeses inicialmente, porque estava muito pautada na utopia de um retorno a tempos de justiça, né? Então,
O apoio dos camponeses ao sendeiro foi explicado, lógico, por diversos fatores, e eu aponto muitos deles no artigo, mas principalmente pela incorporação maciça de jovens de origem rural, com educação, às vezes secundária, às vezes nem isso, e sem muita perspectiva de ascensão social. Né? Esse foi um período de ações extremas, os anos 80, até que o camarada Gonçalo, né, o codinome do Abimael Guzmán, foi preso no dia 12 de setembro de 1992. Sua prisão foi possível a partir de operações executadas pela Direção Nacional contra o Terrorismo, um organismo criado por Fujimori, que assumiu o governo em 1990 com uma ação incisiva, classificada por muitos autores como terrorismo de Estado. Naturalmente, essa ação já vinha antes do Fujimori, mas ela se verticaliza nesse período. Então, a derrota do ativismo senderista foi atribuído também à violência crescente dos guerrilheiros contra os próprios camponeses. E o próprio Lúrgio mostra muitos desses momentos, né? Fazendo com que os militares passassem a ser vistos como mal menor. Desde a prisão de seu líder principal, o grupo, né, perdeu visibilidade e suas ações são esporádicas, mas eles, né, numa viagem com os alunos a Machu Picchu, conversando com alguns professores, e eles mencionam a existência de células inativas, mas me afirmaram ainda a existência, né, a permanência de grupos remanescentes desse período. Então, evidencia-se, né, nessa autobiografia uma perspectiva de deixar rastros. Né? Ele inicia a sua narrativa assinalando que escreveu sobre sua experiência para recuperar a própria memória e também com o objetivo de contribuir para que nunca mais volte a ocorrer algo assim no Peru. Mais uma vez, né, reportando a um dos autores que eu uso no artigo, o Rousseau afirma aqui que o que conta nesses casos, a lembrança de crimes do passado, de repará-los, de julgá-los, né, de impedir toda forma de esquecimento, visão de um passado que não deve passar, que deve permanecer presente como uma sentinela para o futuro. Esse é o propósito do Lúrgio, que ele afirma do começo ao fim do texto. Ele escreveu a autobiografia em uma primeira etapa entre 1996 e 2000, portanto, muito tempo depois dos acontecimentos, né? Que foi e finalizou entre 2007 e 2010. Ele ressalta que não se trata de uma história sobre a violência, mas de relatos sobre os eventos da vida cotidiana, carentes de dramatismo e de partidarismo político. Na verdade, é uma narrativa e que o tempo perpassada pela violência e pela dramaticidade, diferente do que ele afirma na própria autobiografia. Pela violência de ambos os lados, né? Tanto da repressão ao terrorismo quanto dos militantes senderistas. Poucas vezes Sanches, na autobiografia, emite juízo de valor acerca das ações violentas que ele presenciou nas duas instâncias, né? Tanto quando ele era componente do Sendeiro, como quando ele esteve, né, no Exército. Ele se limita a mencioná-las na autobiografia, como que buscando um distanciamento desses eventos dramáticos de que ele participou. Sobre a sua adesão, né, ao movimento com tão pouca idade, 12 anos, ele assinala que, antes da adolescência, muitos meninos se tornavam milicianos da chamada Guerra Popular, acreditando que contribuiriam para a construção de uma nação mais desenvolvida, mais justa, mais igualitária, livre da exploração do homem pelo homem, né? Essas são expressões dele. Ele também
reafirma o tempo todo que essa escrita se respalda nos anos dele, no Sendeiro Luminoso, compartilhando a fome, a perseguição, a tristeza, a alegria, o terror, quando ainda era menino soldado, né, no quartel militar, no convento franciscano, nas comunidades camponesas e na própria universidade. Então, essa trajetória que ele narra na autobiografia, ela tem início no mês de janeiro de 1983, em mais um deslocamento que o Lúrgio fazia. Ele não menciona pai e mãe, né, e apenas um irmão que ele busca, porque esse irmão já aderiu à guerrilha um tempo antes. E então ele menciona que a família nuclear dele se mudou, né, para uma selva distante da serra, onde os familiares todos residiam, e que eles se deslocavam sazonalmente para o plantio e para a colheita. E ele só menciona esse tio. E mais adiante, no final, um professor fala que ele era órfão, né? Mas ele não menciona nada disso na autobiografia. A gente não sabe, só fala nesse tio com quem ele se deslocava, né, para plantio de alimentos e colheita das folhas de coca, em um difícil percurso de 2 dias de intensa caminhada. Sua família se mudara, né, e ali eles se estabeleceram, mas continuavam nesse trabalho comunitário no lugar, né, de onde eles se originavam. E aí ele afirma que já naquele período o Sendeiro Luminoso já pregava que tinha chegado o tempo de todos serem iguais, semeando a esperança de uma vida melhor. Então, o discurso dos sendeiristas visava, evidentemente, recrutar militantes, e eles comparavam, ele usa muito esse exemplo, né, a chuva benfazeja que chega para regar os cultivos, mas que pode também se transformar em dilúvio, destruindo tudo. Então, eles tinham que pautar suas atividades, né, com cuidado, para que eles não fossem subjugados pelas forças policiais. E ele afirma também que, nesse cenário, não havia alternativa, a não ser subir na arca do Sendeiro Luminoso ou unir-se às temíveis rondas camponesas, que apoiavam as forças militares. Eles aprendiam que não havia revolução sem um rio de sangue, e quando cessasse o dilúvio, no novo Estado socialista, eles semeariam novas plantas sem contaminação. Então, ele narra, né, que depois dessa tarefa com o tio, no local de origem, né, da família, preparando-se para o regresso à sua casa, ele foi a uma feira numa cidade próxima para comprar roupas, sapatos, e no caminho ele encontrou Raul, um amigo do seu irmão, e seu irmão saiu de casa sem informar ninguém e nunca mais deu notícias. Mas eles intuíam que esse irmão tinha aderido aos sendeiristas. Ao perguntar, né, sobre o irmão, ele ouviu que ele estava longe lutando por justiça social. Então, Lúrgio escreve que, naquele momento, ele decidiu seguir Raul e ingressar nas fileiras do Sendeiro, para se juntar ao irmão, apesar das súplicas em contrário dos parentes. Eles caminharam, e ele descreve essa difícil caminhada por rios, montanhas, né, lugares secos, pedregosos, e ele descreve a paisagem, a acolhida entre os camponeses para pernoites e refeições, sendo chamados de companheiros na nova terminologia veiculada pelo Sendeiro. Os camponeses eram os principais responsáveis, né, por garantir o sustento e mesmo os pernoites dos guerrilheiros que estavam em constante deslocamento. Esse suporte dos camponeses podia ser voluntário ou compulsório. E, nos primeiros anos, essa parceria foi eficaz, né? O Sanches mostra isso aqui. Mas, com o tempo, as dificuldades de sobrevivência dos próprios camponeses foram gerando dissensões e delações, que comprometeram a convivência entre os grupos.
Quando estava entre os camponeses, né, o Lurgo escreve que, com simples olhares e gestos do amigo, imagina, né, eu lembro da minha mãe fazendo assim para mim, eu já imaginava o que ela queria, só levantando a sobrancelha. Né? Imaginei que era algo assim. Ele entendia que, durante o caminho, ele estava sendo preparado e aprendendo sobre como ele próprio deveria se comportar na sua nova vida, né, dentro do Partido Comunista Peruano, como saudar os companheiros e os deveres que teria dali em diante, e também como viver mimetizado, né, entre os camponeses, para que ele não fosse descoberto. Então, ele mostra que, depois de andar por muito, né, e rios de águas turvas, ele foi informado que cada um dos militantes do partido tinha que escolher um nome, né, do qual ele seria tratado, um codinome. E ele, então, escolheu Che Guevara, né, apelido que lhe dera seu irmão, mas não houve consentimento. Raul falou, de jeito nenhum, Che Guevara, nem pensar. Né? E ele, então, o próprio Raul lhe sugeriu o nome Carlos. E esse foi o nome pelo qual ele atendeu até 1985. A busca pelo pelotão foi demorada, uma vez que os camponeses também não informavam se eles estavam por perto, porque temiam as delações e as retaliações. Né? Ser os soplones, que eram aqueles que sopravam, né, que contavam, eles eram duramente, né, castigados e mortos pelos senderistas. Raul não se impacientava nessa busca labiríntica, e Lurgo foi se inteirando de como a vida de guerrilheiro era também viver mimetizado entre os camponeses. Eles encontraram, finalmente, o pelotão, era cerca de 30 pessoas, a maioria jovens, entre 18 e 25 anos, e a metade era de mulheres, para ver que não é só nas eleições mexicanas recentes, não. Nos sendeiros aqui já era igualitário a questão de gênero. Então, Lurgo foi apresentado como irmão de Rubem, o codinome do irmão dele, né? E, depois de partilharem a mesma vasilha de sopa, cantaram o hino guerrilheiro. Aí, pelos vales e os Andes, guerrilheiros livres vão, os melhores lutadores são do campo e da cidade, nem a dor nem a miséria nos farão desfalecer. Seguiremos adiante sem jamais retroceder. Nosso povo nos ordena combater até triunfar. Adiante, camaradas, nossa consigna é vencer. Venceremos o fascismo na batalha final. Abaixo o imperialismo. Morra. Viva nossa liberdade. Ele escreve que, em todas as noites em que esteve nas fileiras do PCP, havia uma preleção em nome do leninismo, maoísmo e do presidente Gonçalo, para se precaverem contra os inimigos militares. Eles sempre se dividiam em grupos, né? E alguns desses grupos se revezavam na vigilância ou na ronda. E aqueles encarregados da cozinha se levantavam às 4 da manhã para preparar o alimento de todos. E Sanches ressalta que havia uma advertência fundamental para os combatentes: estar prontos para continuar ou morrer. Aproximadamente 40 pessoas descansavam em um único e pequeno cômodo, construído de pedra e barro, com um teto de palha. E ele destaca, né, que alguns deles liam os livros de Marx e as 5 teses de Mao, que circulavam de mão em mão, anotando que ele e outros meninos semi-analfabetos como ele não entendiam o que liam, né, e só viam as letras vermelhas com desenhos do presidente Gonçalo. Outros componentes eram enviados em grupos para conseguir alimentos para todos nas comunidades vizinhas. E ele assinala que ali, essa era a rotina do guerrilheiro, ali, né? Nesse grupo dele, no batalhão 30, nesse caso, porque depois ele muda: ler, cantar, fazer tertúlia, conseguir comida e estar pronto para o combate. Quando os militares se aproximavam, né, os que estavam em ronda avisavam, eles deixavam o abrigo para se esconderem no cume das montanhas. Nesses dias passavam fome, já que era impossível preparar a comida. Assim que a situação se normalizava, eles desciam, eram enviados para recolher víveres nas comunidades locais, sempre em nome do partido.
Quando isso ocorria, os camponeses lhes doavam alimentos, e se era tarde ou mesmo se o exército estava nas proximidades, lhes ofereciam também pernoite. Como ele iniciou seu registro muitos anos depois desses eventos terem acontecido, em nenhum momento ele fala assim, em algum momento ele anotou, fez alguma anotação, mas parece que não, né? Ele compara essa fase com sua experiência posterior, anotando que os guerrilheiros eram como os padres franciscanos, andando com calçados rústicos, com seus parcos pertences e nada mais. Então, os guerrilheiros sempre se deslocavam aos pares durante o dia, e sua companheira mais constante atendia pelo nome de Rosaura. Ele anota que, com apenas 17 anos, ela tinha o corpo marcado pelas cicatrizes das balas, mas logo ela foi transferida para outra base. E ele afirma que eles sobreviviam com muito mais facilidade, porque nos deslocamentos eles mantinham cerca de 1 quilômetro de distância uns dos outros, né, os grupos. E, graças a essas estratégias, eles sobreviviam com relativamente poucas baixas às emboscadas dos militares e das rondas camponesas, pois os militares atacavam os primeiros e o restante conseguia escapar. Em contrapartida, ele registra que os militares sempre formavam colunas e era fácil emboscá-los e infligir perdas significativas nas tropas. Durante uma das marchas noturnas, eles foram avisados que teriam de matar uns miseráveis, né? Essas são palavras dele, e para isso todos fariam um cerco. Ele descreve que sentiu medo, porque seria a primeira vez que ele presenciaria a morte tão de perto. Cercaram a casa e os indicados pelo comandante guerrilheiro entraram. Foram ouvidos tiros, ele ficou de fora, naturalmente, era a primeira vez, né? E ele viu um camponês sair desesperado enquanto uma mulher gritava dentro de casa. Com paus, descrição dele, com paus, pedras, chutes, golpearam o homem que, estendido no chão, suplicava que, em nome dos seus filhos, não o matassem. Os comandantes souberam, com os 1000 olhos e 1000 ouvidos, os comandantes usavam muito essa expressão nas preleções, né? Que 2 pessoas daquela comunidade iriam à base militar, a base mais próxima, ele chamava São Miguel, e foi para essa base que ele foi depois, né, a mais próxima dali, para avisar sobre o paradeiro dos guerrilheiros. E, por isso, essas pessoas deviam ser eliminadas. Lúrgio não tece considerações a esse respeito e não se refere à sua ação pessoal nesse caso, parecendo ter se limitado a observar os acontecimentos. Também fez referência ao Carnaval de fevereiro de 83, anotando que ali onde eles estavam baseados, as festividades eram parecidas com as da sua comunidade, e o partido não havia proibido a comemoração. Então, ele está sempre comparando, ele mostra as músicas, ele mostra a atividade do carnaval, as bebidas, né, como eles agiam. E com a bebida farta que era servida na ocasião, os delatores, né, chamados localmente de suplones, falavam sobre o que lhes informaram os militares, e depois dos senderistas obterem informações, esses informantes eram mortos pelos guerrilheiros, porque constituíam um perigo, né? E assim como lhes passaram informações, também poderiam denunciar o paradeiro deles às rondas camponesas ou aos militares. Ele anota também uma estratégia recorrente. Eles eram enviados para provocar os militares nas bases, né? No entorno da região onde eles estavam acantonados. Eles marchavam durante horas, e, ao anoitecer, em geral, cansados, gritavam em frente à base, né? Malditos, que viva o presidente Gonçalo, levantem-se para lutar corpo a corpo, reacionários, logo todos morrerão. E ele diz que era sempre inócuo, eles não tinham armas, né? E os soldados, naturalmente, respondiam com tiros de metralhadora, granadas. E eles, então, protegidos pela sombra da noite, corriam. De semana em semana, ou a cada mês, iam às bases militares da região para provocar os soldados com ações como essa, para mantê-los, né, cansados, sem possibilidade de repouso à noite.
Um dia ele foi recrutado pela força principal do Sendero na região para substituir os mortos em combate. Foram designados 20 entre os 50 guerrilheiros que então compunham seu grupo. Eles caminharam por várias noites e ele registra também inúmeras dificuldades nessa caminhada, já passando fome, né, com dificuldade de encontrar alimento. Ao chegarem ao destino, finalmente ele encontrou seu irmão, então com 18 anos. Este lhe contou que, quando foi convocado para o serviço militar obrigatório no Peru, antes dele se apresentar, ele fugiu, porque ele já tinha se alimentado das ideias do Sendero, né? Então, ele informa que nesse lugar havia muita gente que chegava de todas as partes e eram enviadas às várias frentes na região de Ayacucho. Comiam pouco, em geral uma vez ao dia. Ele menciona a comida o tempo inteiro. Em 1983, seu ano inicial na guerrilha, ele escreve que chegaram a fazer 3 refeições diárias. Logo, a comida passou a ser distribuída 2 vezes. Em 85, a escassez era severa e eles mal se alimentavam uma vez ao dia, né? E isso, provavelmente, ele não menciona, mas pelo cerco militar, né, que se ampliava, e também o estado de guerra, as dificuldades dos próprios camponeses de plantar, colher, né, porque esses camponeses também atendiam os militares, atendiam os guerrilheiros e as suas próprias necessidades. E certamente devia haver escassez de oferta de alimentos na região. As transferências também eram frequentes, eles não ficavam muito tempo, né, no mesmo grupo. Seu irmão foi destacado a outro grupo e, meses depois, ele também foi enviado para lá. Ele viu o irmão pela última vez em um almoço da companhia, que acontecia quando o alto comando se reunia, ou então em festas organizadas pelo próprio partido. Seu irmão fora designado para uma nova missão e, antes de partir, lhe presenteou com um pequeno livro, as 5 teses do presidente Mao Tse-tung, e uma mochila verde, bordada com várias cores, né, como ele descreve, contente porque ambos agora pertenciam ao Exército Vermelho. Seu irmão lhe prometeu que lhe traria sapatos. Os deles estavam, além de serem, né, confeccionados com o que eles encontravam nessas caminhadas, estava desgastado pelas contínuas marchas, mas a promessa nunca foi cumprida, porque seu irmão morreu destroçado por um lança-granadas dos militares. Lúrgio foi informado sobre as circunstâncias da morte. Também aqui ele não menciona a sua reação diante da perda familiar. Certamente reagiu bravamente, né, como eles eram treinados. Eles tinham que lidar também com tensões internas. Em uma reunião de emergência, estando presentes mais de 120 guerrilheiros, 8 deles foram presos e sentenciados. Eles tinham entre 18 e 22 anos, foram acusados de, ao recolher víveres, medicamentos, roupas e dinheiro nas comunidades camponesas, só entregarem uma parte ao partido, ficando com a outra. Para o partido não havia perdão. Era a fidelidade absoluta ou a morte. Tinham de cumprir as exigências e voltar como os espartanos, com o escudo ou sobre o escudo. Morrer envolto na bandeira vermelha era digno, fuzilado era uma desonra. E ele dá vários exemplos, e outra execução, né, aconteceu porque um dos vigias dormiu na vigilância, durante o período de vigilância. E ele escreve que quase todos eles, exaustos, famélicos, né, eles acabavam dormindo em várias ocasiões devido ao cansaço, e ele mesmo dormiu muitas vezes. E ele se questiona se isso seria um delito. Para o partido, sim, e ele afirma que isso estava estipulado em um regulamento imaginário. No julgamento, o nome do traidor, que era o termo utilizado pelos comandantes, não era mencionado. Eles faziam uma roda e circulavam em torno dos comandantes e sabiam, né, que aquele em que o comandante, né, tocasse o ombro, esse é o que não devia existir para o partido. A mão, nesse dia, caiu sobre um adolescente de 15 anos que foi fuzilado com as mãos atadas. Outro exemplo foi quando eles atacaram
e saquearam uma comunidade e trouxeram muitas conservas de atum, biscoitos e caramelos. Uma companheira roubaram um atum e 3 biscoitos, por isso foi delatada e sentenciada à morte. Aí, um dos casos que mais marcou, né, ele afirma isso na autobiografia, foi de uma moça que catava os piolhos deles e que foi enforcada por ter prolongado, né, a folga dela e estar namorando um soldado. Isso foi descoberto porque encontraram um bilhete no bolso dela. Também ela foi delatada. E provavelmente ela foi enterrada viva. Atiraram, né, ela foi fuzilada, mas ela deve ter sido enterrada viva, porque sua cova estava revirada. E ela foi encontrada num abismo próximo de onde, no estado em que se encontrava, e no desespero da fuga, na escuridão da noite, despencou para a morte, né, numa região montanhosa. E aqui ele chama a atenção que o Sendeiro afirmava abolir todas as hierarquias, mas era profundamente autoritário e não fez mais do que reproduzir antigas hierarquias. O apelo inicial foi pela sede de justiça, e por isso muitos jovens atenderam ao chamado. Entretanto, rapidamente se tornou muito evidente o primado do ressentimento. Um autor que faz o prólogo à autobiografia, Porto Carreiro, enfatiza, né, entre aspas, que essa atormentada revolução dos manuais, até porque o Abimael nunca saiu de um escritório, né, de uma casa onde escrevia e enviava os manifestos às várias frentes de luta, e também devido à grande difusão de livros da União Soviética e da China entre seus membros, facilitando a entronização de um marxismo simplificado e o maoísmo como ideologia libertadora, podem ser compreendidos também como a persistência dos catecismos e a ideia de salvação inculcados pela Igreja desde o início da colonização. Ele reproduz muitos hinos religiosos, muitos termos em quechua, e, ao final, ele faz até um glossário, né, uma espécie de dicionário, para a gente poder entender aquelas palavras. E eles afirmam, na leitura dessa autobiografia, que até o ritmo, a cadência da escrita mostra essa origem quechua, né, do Lúrgio. Então, essa tradição pode ser observada na própria vida escrita dele. Em todos os capítulos, ele transcreve a letra de hinos, de músicas, nas 2 línguas, né, típicas da cultura dos Andes. Faz recorrentes registros sobre a busca dos guerrilheiros por alimentos e armas, destacando que ali, né, onde ele estava baseado, as estratégias variavam. Para roubar armamentos, eles também cercavam carros militares que transitavam nas rodovias da região para abastecer os quartéis. Em certa ocasião, como a ação demorava, estavam famintos, começaram a parar carros que por ali circulavam e pediam ajuda de alimentos. E as pessoas, né, por medo ou por adesão à causa, cediam alimentos e assim eles sobreviviam. E, a partir desse ponto, ele começa a falar em comida assim, o tempo todo, parecendo até que ele escrevia no momento em que as coisas se passavam. E descreve uma comemoração e o proselitismo do partido, quando esse havia se expandido, estava aparentemente consolidado nas comunidades camponesas. Então, o objetivo acalentado pelo movimento parecia prestes a se concretizar. Ele registra a intensificação dos ataques militares e das rondas camponesas ao longo de 1984, quando ele passou a fazer parte de um grupo encarregado de recrutar voluntários e a coordenar-se com as comunidades para conseguir alimentos. Antes, ele ficava mais na retaguarda. A partir desse momento, né, ele assume essa nova função. Seu irmão morrera participando de uma ação nesse mesmo grupo. Eles se reuniam com as comunidades e todos deviam comparecer, do contrário, seriam mortos por não cumprirem suas obrigações com o partido. Uma vez ele foi sozinho a um desses encontros e, ao chegar, fez o rito de entrada, em nome de Marx, Lenin, do presidente Gonçalo.
e repetiam em quechua que lutavam por justiça social. Quando terminara a reunião, ele escutou murmurarem: como é possível que enviem um menino? Deviam enviar adultos. Ele não assinala a sua impressão e, na sequência, ele destaca a letra de mais um hino motivacional, né? Somos os iniciadores da guerra popular, formando destacamentos, desenvolvendo ações. Gonçalo fez luz, forjou aço puro bebendo de Marx, Lenin e Mao. São as massas que o aclamam para organizar a rebelião e as ações que falam com o poder das balas. Gonçalo fez luz, derrubando velhos muros, e já surge a aurora irradiando otimismo, desbordando entusiasmo. 1984 foi um ano, né, que marcou os frequentes enfrentamentos com as forças militares, tornando-se necessária a presença de uma enfermeira entre eles. Lúrgio foi indicado para acompanhá-la nos atendimentos. Essas designações eram bem recebidas, porque, com as diferentes missões cumpridas a contento, se apresentava aos guerrilheiros a possibilidade de ascensão interna. A progressão de militante guerrilheira a camarada exigia estudos de uma semana. E ele, juntamente com outros 15 candidatos, né, que se apresentaram nessa ocasião, foram todos aprovados. Havia sessões de crítica e autocrítica para avaliar o comportamento nas fileiras deles no partido. Na medida que os anos avançavam, aumentava o número de delatores e das rondas camponesas, e a fome graçava. E ele escreve: podíamos caminhar descalços, com piolhos na cabeça, porém não sem comer. Por isso pensávamos e sonhávamos: quando triunfarmos, comeremos fartamente. Sua antiga companheira Rosaura regressou, esquálida como ele, e um dia o convenceu a desertarem, e foram a um quartel, né, um acampamento militar, para se renderem. Ao chegarem lá, os militares tinham se evacuado recentemente, porque eles encontraram estoques de comida que levaram ao acampamento, algumas ainda quentes, sem que sua fuga tivesse sido notada e sem que fossem acusados de traição. A deserção de ambos sequer fora percebida, porque o grupo, né, em que ele se encontrava quase não conseguia mais se deslocar devido à inanição, e a comida que trouxeram chegou em boa hora. Aumentava as deserções, inclusive dos comandantes, até que em sua base ficaram apenas 6, e sem comando algum. Assim, faltando 3 meses para ele completar 14 anos, foi designado comandante político, mesmo sendo muito jovem e semi-analfabeto. Era o único que tinha o título de camarada. O PCP estava ali praticamente dizimado. E é interessante, porque antes dessa autobiografia e antes também desse livro, La Quarta Espada, né, todos os livros que eu tenho sobre o Sendeiro falam muito da violência, da articulação, etc. E, para mim, essa autobiografia foi assim, ver um aspecto que provavelmente é pontual, mas que também fez parte desse movimento, né, do Sendeiro Luminoso. O fim dessa etapa se aproximava. Lúrgio caiu prisioneiro em uma emboscada militar no final de março de 1985. Juntamente com Rosaura, ele fora buscar uma porção de sal escondida entre as rochas. Eles escondiam até uma porção de sal, porque se os rondeiros descobrissem, destruía, né, qualquer alimento que eles guardassem. Então, eles tentavam preservar. No local, eles encontraram alguns companheiros que estavam cozinhando quando o vigia avisou que os militares estavam próximos. Era tarde para que conseguisse escapar do cerco, e ele descreve o ataque que matou a sua companheira de vigília e de confidências. Ele escreve: começamos a correr. Logo sentimos as balas que vinham de todos os lados. Seguíamos correndo, desesperados. Não queríamos morrer. Rosaura corria atrás de mim. Mais adiante, uma bala destroçou seu braço, porém ela continuou a correr. Outra bala lhe atravessou as costas e Rosaura caiu. Já não podia levantar-se. Adiante, outros companheiros caíram destroçados pelas balas. Um lança-granadas me ensurdeceu e me jogou ao solo. Me levantei e continuei correndo desesperado.
atrás de um morro já bastante longe, cansado, não acreditava que estivesse vivo e chorei. Cheguei ao acampamento e todos estavam tristes pela morte dos companheiros. Cuidaram dos feridos, dizendo-lhes, como havia aprendido na doutrinação, que não era nada grave, que logo se curariam e que passariam a história como heróis. Quando amanheceu, foram informados pelos vigilantes que os militares estavam próximos ao acampamento. Não tiveram possibilidade de fuga, e ele descreve seus últimos momentos como guerrilheiro. De imediato começou o tiroteio. Disparavam tantas balas, lança-granadas, tiros de morteiro, que faziam retumbar as rochas. Corri junto com os enfermos, porém não havia como escapar. O que fazer? Simulando como se uma bala tivesse me tirado a vida, escorreguei por uma rocha e fiquei estendido no limite desta. Permaneci imóvel no chão, quase meia hora, enquanto prosseguia o tiroteio. Pensei em meu partido comunista, em meu irmão Rubem, em Rosaura, estendida no chão, empapada de sangue. A morte chegaria a qualquer momento. Para isso estávamos preparados. Derramar o sangue pelo partido. O acaso mudou a história da minha vida. Um soldado me viu e me apontou com o dedo no gatilho da sua arma. Ele gritava, dizendo que havia encontrado um terruco, que era o termo, né, que eles se referiam aos locais. Não mate, lhe disseram de longe. Depois muitos militares me rodearam e me fizeram levantar. Foi então conduzido ao chefe da patrulha e interrogado. Os rondeiros traduziam as perguntas para o quechua, irritados por ele não ter sido imediatamente morto. E ele anota: creio que entendi algo assim e parecia que meu final se acercava. Mandaram que ele se sentasse em uma rocha, quando ouviu tiros e começou a chorar, apesar de se recordar das lições do partido de que deveria morrer como herói. Ele lembra que respirava com esforço e tremia diante dos militares, lembrando que ele escreveu isso muitos anos depois, dos militares usando o uniforme verde-oliva e com os passamontanhas negros. Aterrorizado, faminto e com frio, foi poupado e, por meio dos tradutores das rondas camponesas, foi informado de que deveria guiá-los no caminho de regresso à base militar. Estes seguiam insistindo que ele fosse morto e diziam: matem esse terruco. Eles, mesmo assim mirrados, queimaram nossas casas. Porém, os militares não entendiam ou nem prestavam atenção. Assim, ele foi poupado. Ele já inicia o próximo tópico da autobiografia, já descrevendo, ele não menciona como foi o processo, né? Compara as duas situações e afirma que o comandante que o salvou da patrulha, né, da morte nas mãos das rondas camponesas, depois de queimar os farrapos que ele vestia e transformá-lo em um pequeno soldado, perguntou se ele queria estudar, providenciou documentos, né? E ele narra a experiência no quartel, mas eu nem vou descrever, né, porque senão vou me alongar muito, mas só indo já para a parte final, para deixar algum espaço para a questão, né, esse itinerário singular, né, descrito na autobiografia, teve início sob, né, o impacto do projeto de Estado do Sendeiro Luminoso e, por isso, torna-se fundamental destacar a debacle dessa utopia com a prisão de seu principal líder no dia 12 de setembro de 1992. Os dirigentes, né, do Sendeiro Luminoso preparavam um evento, o terceiro pleno, que era o evento mais importante, 12 anos depois de deflagrada a chamada Guerra Popular, iniciada em 17 de maio de 1980, quando seus principais líderes foram presos, deixando o partido acéfalo. Então, a organizadora, né, de um livro que supostamente foi escrito, provavelmente foi escrito pelo Abimael Guzmán, já na prisão, organizou e compilou os textos e documentos que compõem o livro, né, de punho e letra, e assinala que os dirigentes presos foram enviados para a prisão militar da base naval de Callao,
onde foram encerrados às 24 horas do dia, cada um sem saber do outro, em celas apertadas, completamente incomunicáveis, em isolamento absoluto por quase um ano. Em julgamento pelo Tribunal Militar, foram condenados à prisão perpétua. Com a queda de Alberto Fujimori, 7 anos depois, Abimael liderou uma greve de fome para terem seus processos de condenação revisados, o que não aconteceu. Entretanto, essas questões estavam muito, mas muito distantes do horizonte, né, de Lúrgio Sanches e seus companheiros em Ayacucho, como evidencia suas narrativas. Ele não sabe muito além dos agrupamentos em que ele esteve. Carlos Ivan de Gregori, que escreve o prólogo da autobiografia, destaca que Lúrgio, quando ainda era um menino soldado, com seu pequeno livro vermelho, que não podia ler, pois era analfabeto, vagou por cumes e vales, viu incêndios, mortes, participou de enfrentamentos, fez parte de condenações de adolescentes como ele, justiçados pelo partido por faltas como adormecer durante a guarda noturna, porque era preciso manter a ordem. Alguns, como ele, certamente se davam conta de que faziam parte do terror. E ele escreve, mas anos depois, né? Logo entendemos que o partido era um monstro que assassinava seus próprios compatriotas. Essa versão, provavelmente, ele adquiriu, né? Depois de reconsiderações, de inúmeras leituras e bem depois. Pensavam em escapar, porém, como e para onde? Se eram, então, odiados por muitos camponeses, cuja violência podia ser similar aos dos militares? O próprio Lúrgio conclui, claro, como não iam nos odiar se havíamos incendiado o seu povoado? Então, aqui, mais uma vez, a síntese, né? Ele não detalha, ele faz uma narrativa seca, né? Não fala dos sentimentos, em nenhum momento sobre as reações dele àqueles eventos. Há uma informação também no prólogo de que ele deixou o convento para criar um filho, concebido quando ele estava no exército, que ele não menciona em momento algum na narrativa. Né? Um dos autores que eu uso aqui chama atenção que na autobiografia se enfatiza acontecimentos em detrimento de outros, ordenados numa narrativa, quando ocorre, né, a escolha e a classificação dos acontecimentos que determinam o sentido que se deseja dar à própria vida. Ele estudou antropologia na Universidade Nacional de São Cristóvão de Huamanga, onde havia uma base militar temida por seus fornos crematórios, né, e ele escreve, onde deixavam toda a esperança aqueles que ali entravam. A cidade se recuperava de uma década sangrenta. Consta a informação também no prólogo de que Sanches se destacou como aluno, sendo rapidamente nomeado professor auxiliar, e poucos anos depois ganhou uma bolsa da Fundação Ford, através do Instituto de Estudos Peruanos. Estudou na Universidade Ibero-Americana, na cidade do México, onde, né, publicou sua autobiografia. Ele próprio não menciona nenhuma dessas questões. Então, também esse autor, né, que faz o prólogo, fala que ele passou pelas 3 instituições totais mais importantes da história do Peru e se tornou um homem livre. Sua narrativa tem como pano de fundo as províncias mais atingidas pela violência em todo o país, mas não foca os detalhes sangrentos, né? No final, ele fala... a escrita dele é aquilo que eu disse agora mesmo, é como uma música de fundo ou banda, de acordo com a tradição andina. Sendo o quechua a língua materna de Lúrgio, seu castelhano andino conserva acentos e cadências regionais que enriquecem o texto. Então, a narrativa dele lança luzes sobre um aspecto pouco examinado no Brasil a respeito das hostes senderistas. Não sei até que ponto isso é trabalhado no próprio Peru. Eu falo no Brasil, mas o livro sequer foi traduzido em português, né? Foi publicado no México e não foi traduzido para o português. Então, nas hostes senderistas, os meninos soldados, adolescentes e jovens muito pobres, que foram atraídos pelo discurso e pelas ações do sendeiro, sem uma compreensão adequada do que lhes esperava. Sua narrativa é espontânea, seguindo suas próprias lembranças e imagem do processo que viveu.
nas comunidades andinas. O Peru era e segue sendo um país muito desigual e podia conter muitos países, como é típico da América Latina, do Brasil, né? Haja visto os movimentos que nós estamos, né, acompanhando aí nos nossos vizinhos. E, por isso, a trilha luminosa foi a utopia que arregimentou milhares de sonhos que foram frustrados pela violência e pela perseguição. Lurgo escapou da assassina de grande parte, né, dos camponeses peruanos na região, graças a uma série de acontecimentos, como ele reitera, e sua narrativa destaca uma trajetória singular, digna de ser registrada, deixando de fazer parte, na expressão de Loriga, dos excluídos da memória. É isso, gente. Obrigada. Então, está aberta a sessão para as perguntas, e eu faço a minha, né? É o privilégio de quem está na frente. Enquanto isso, vou usar aquela tática. Enquanto isso, vocês pensam, refletem na pergunta. Eu vou usar a minha. Libertar é uma provocação. Você está falando do relato, e eu fiquei me perguntando sobre as. Você falou em algumas vezes, repetiu isso sobre a forma narrativa. E eu fiquei pensando, bom, esse relato, então, não possui dissonâncias, não dá para ouvir uma voz, dissonância, uma tensão. E aí eu falei, bom, como é que nós podemos pensar isso, né? Eu lembrei de um filósofo analítico inglês, Walsh. Ele fala sobre as descrições, ele fala o seguinte, a narrativa cessa. Ele está falando sobre o que é narrar em história, então ele fala assim, a narrativa cessa onde é preciso explicar o evento. Ora, explicar o evento implica necessariamente numa justificação, seja para si, seja para o outro. A minha pergunta, então, vai nesse sentido, né? Bom, se não tem dissonância, me parece que existe esse momento explicativo, digamos assim, ou seja, onde cessa a descrição e ele justifica a sua ação ou a ação dos outros. A minha pergunta, então, é nesse sentido. Será que essa justificação para si e para o outro não implica também, necessariamente, então, a descoberta dessa dissonância da relação entre o que ele está rememorando e do evento em si, do evento do passado que ele deseja rememorar? Bom, essa é a minha pergunta. Fabiana. Desculpa. Tem uma voz, vamos dizer assim, consciente, que diz, não quero falar da violência, não quero dramatizar, e, no entanto, né, o paradoxo é que a violência está ali no relato mais simples. E uma coisa porque eu também não li a autobiografia, né, e os colegas peruanos estão ali, mas uma coisa que eu sempre me perguntei muito, porque, é claro, você primeiro considera que ele foi um menino soldado, mas ele está escrevendo tempos depois, muito mais velho, né? Então, em que medida eu tenho aí, né, a naturalização da violência, né, uma ideia de... Quer dizer, qual que é a hipótese para o que é central, que é a violência? Me parece que a narrativa não escapa disso. E também não dá para criar a hipótese mais simples, que é, né, a ideia de que o próprio movimento, quer dizer, são vários os paradoxos aí, né, a relação com os camponeses, né, então não dá para dizer que o movimento se inicia de forma violenta ou se inicia, o que existe aí são fases diferentes, inclusive em relação ao olhar que se lança para a violência, né? E eu acho que a narrativa tem muito disso. Enfim, a pergunta, depois de tanta enrolação, é assim... Enrolação, né? Como é que a gente pode entender esse paradoxo, ou se você tem alguma hipótese
né, para pensar essa expressão da violência. A violência como experiência e a violência como relato experienciado para além, duas vezes, né? O relato ao quadrado, a experiência e o relato, e essa violência no meio que encerra um paradoxo e que faz com que esse narrador, né, se divida. Na hora ele diz que não quer e, no entanto, eu já falei isso para Libertar também, a narração dele sobre a morte da companheira é impressionante, né? Embora ele use as palavras desespero, desesperado, ao final ele diz, ela ficou caída no chão e não havia o que fazer, né? Então, isso me chama muita atenção, não só por conta da diferença de tempos aí, né? Mas no interior da dimensão do próprio relato em relação à experiência. Bom, é isso. Desculpa por tanta demora. Bueno, yo quiero primero felicitarte, Libertad, por la ponencia. La historia es en sí muy interesante, muy valiosa. Y en cuanto al tema de la memoria, ¿no? El tema de la memoria de lo que ocurrió con Sendero es una memoria muy disputada en Perú. Entonces tienen los militares que tienen una visión, los guerrilleros que tienen otra, los partidos de izquierda, los partidos de derecha. Entonces es una memoria que todavía se disputa y se pelea mucho, ¿no? Entonces quería preguntarte si sabes cómo los militares han tomado esta biografía, ¿no? Esta autobiografía. Si es que los militares han apoyado que se divulgue este relato o hacen críticas, porque este es un caso particular en donde es un militar el que salva la vida de este niño, ¿no? El que le perdona la vida y lo cría y lo lleva al cuartel, ¿no? Entonces podría ser como una historia valiosa para los militares, ¿no? De, bueno, hay una matanza, pero entre todo hay un lado humano de rescatar o perdonar la vida de este niño, ¿no? Entonces quería preguntarte si sabes cuál ha sido la visión de los militares peruanos en relación con este caso. Começar pela última questão, eu não sei a reação dos militares, se houve, né, a difusão. Eu sei muito mais no campo acadêmico, né? Foi muito disseminado, porque na ocasião que eu falei com esses colegas, né, com esses professores, não tinham muitos relatos dos meninos soldados, havia notícias, né, principalmente na região de Ayacucho, mas muito afastado, isso não foi comum nas outras regiões, sequer na capital. E ele menciona a influência de uma professora, que quando soube, ele não explica como, se ele falava da experiência dele enquanto estudante ou com os colegas, ele não fala, não menciona nada disso. O pouco que se sabe sobre ele está no prólogo, né, os autores que fizeram, né, essa entrada, digamos assim, da autobiografia, mas não por parte deles. E essa professora de filosofia o incentivou muito a escrever essa experiência. Então, ela teve uma repercussão interessante no México, no Peru, mas também não foi assim, não causou um impacto assim, não foi um livro que fosse assim um acontecimento. Inclusive a menção aos dois lançamentos no México e no Peru. Não teve uma procura muito importante, né? Também eu penso que é um período traumático, né, no Peru, e talvez não se queira dar tanta ênfase, vocês sabem muito melhor disso, né? Mas não sei se vocês conhecem esse livro, A Quarta Espada. Ele fala, né, a dificuldade que foi para escrever esse livro, porque os participantes, nenhum deles queria dar os depoimentos. Então, ele foi fazendo o que a gente chama de história a contrapelo, né, para estruturar. Então, eu imagino que por isso. Mas eu não sei se houve reação por parte dos militares e qual teria sido essa reação. Eu penso que seria até um momento para ser valorizado, né, de que o tratamento
em relação aos locais, aos terrucos, foi um tratamento mais humanizado, imagino, mas eu não tenho noção nenhuma de como foi esse processo, né? E aí, Cristiano, quando você usa esse autor e usa esse termo, eu vejo muito Lúrgio aqui na autobiografia, nesse processo de justificação para si e para os outros. Porque a cada ação, ele menciona a ação do sendeiro, as preleções, os treinamentos e a falta de alternativa de escapar dessa injunção. Já que ele estava ali, ele tinha que marchar conforme a música, né? Então, essa justificativa, e ele pergunta, em 2 momentos, se não me engano, 2 ou 3, por que eu estou escrevendo? Aquilo que eu li lá no comecinho, para que essa história não se repita no Peru, né? Então, ele está sempre fazendo a justificativa da própria escrita dele. Depois ele pergunta a quem interessa a minha história, a minha trajetória e desses meninos, uma questão tão pessoal, e ele menciona, por isso eu uso Henri Rousseau, mais uma vez, né, para não deixar que isso caia no esquecimento, né? E quanto à sua questão, Fabiana, é esse paradoxo, a própria escrita dele, porque ele já começa dizendo que não quer ressaltar, não quer reiterar a violência, mas não tem um evento, né, mesmo que ele queira depurar, né, essa violência, esse sangue, essas condenações nesse tribunal militar, que é informal, como ele fala, as regras imaginárias, né, pelo menos para eles ali, naqueles núcleos onde ele esteve, essas regras nunca eram escritas. Então, é um relato perpassado pela fome, pela miséria, pela falta de tudo e, sobretudo, pela violência. Então, a autobiografia, ela é, né, o próprio título, Memórias de um Soldado Desconhecido, Autobiografia e Antropologia da Violência. Já está no próprio título, que não sei se foi ele que escolheu, se foi sugerido a ele, mas no próprio título está a violência presente, porque não tem como escapar, né, dessa questão num momento como aquele, de extrema violência, né? E é esse paradoxo mesmo, né, que perpassa do começo ao fim, e já no final um dos autores menciona, né, essa contradição dele mencionar a não violência, né, mas a experiência da violência nesse relato, detalhada em cada momento. E é uma violência que vai... E são muitos hinos, eu dei exemplo só de 2, canções locais, né, experiência. Então, ele tenta mostrar que um dos métodos de treinamento era recuperar as práticas, a cultura local, né? Talvez ele não menciona isso, para deixar esse... Porque eram crianças, 12 anos... O mais velho, em todo esse destacamento que ele teve 18 anos. Nesse que o irmão dele foi morto, tinham alguns de até 25 anos. Lógico, esse não é o padrão de todos, né? Mas era dos que ele conheceu. Então, ele põe esses momentos, assim, essa narrativa, né, mas poucos momentos assim que não estão perpassados por essa tensão e por essa violência. Não sei se é exatamente isso que você queria. Alguma questão, professor Gianni? Tem uma última questão para encerrar aqui. E Libertar, você toca numa questão assim muito sensível para nós, né? Que é essa regimentação, né? Que as organizações políticas, militares, paramilitares, né? Não só de esquerda, mas também de direita, fazem, né, desses jovens, né,
e os torna soldados precocemente, né? Isso ocorre, né, na América Latina, ocorre na África, ocorreu na Ásia, né? Então, acho que o tema assim, ele é muito sensível, né? E acho que você foi muito feliz em trazer para a gente essa autobiografia, inclusive, como ele vai reelaborar isso depois de anos, né? E uma dimensão que me chamou muita atenção é a proximidade, né, dessas práticas do Sendeiro Luminoso com de outros grupos também de esquerda, inspirados no maoísmo, né? Por exemplo, o Khmer Vermelho do Camboja, né? O Khmer Vermelho é muito mais violento que o Sendeiro Luminoso, mas faz exatamente isso. Você vai lá pegar, inclusive, os jovens, né, camponeses, adolescentes com menos de 15 anos, e que eram considerados, inclusive, o ideal de soldado, porque ele ainda não estava formado, não era adulto, então você podia formar e constituir, a partir dali, o novo homem, né, cambojano, né, o novo, para constituir essa nova sociedade, né? E aí vem toda uma situação, inclusive uma política de extermínio, né, uma constituição, né, também de uma subjetividade muito ligada ao partido, em que a vida só faz sentido dentro do partido, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nessas conexões, né? E uma leitura comum, né? Uma leitura de mal, né? De um maoísmo também, né? Mas são só algumas observações, né? E agora uma pergunta mais direta, Libertad, é se existe nesse campo alguma discussão sobre a responsabilização de quem fez esse recrutamento desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, né? Essa questão, ela faz parte do rol de crimes pelos quais, né, as lideranças do Sendeiro Luminoso responderam, né? Eles responderam por isso. Na autobiografia aparece isso, né? Ele ou outros meninos ali que compuseram, e meninas, né, que compuseram esse exército precoce, digamos assim, eles também responsabilizam, né, essas lideranças? Como eles veem essa questão, né? Mas seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Jane. Uma questão interessante. Não aparece. Inclusive, uma curiosidade que eu tinha quando comecei a ler a autobiografia era saber o que aconteceu com essas crianças, aquelas que sobreviveram, né, aos anos 80, até a prisão do Abimael. E na autobiografia não menciona nada. E não houve e nos vários livros que mencionam, inclusive nesse aqui que menciona o julgamento, as acusações, as prisões, entrevistas e muitos outros, não menciona especificamente a questão das crianças. Não estou dizendo que não haja alguma reflexão a respeito, mas eu nunca li, e olha que os meus alunos trazem livros para mim a respeito, né, o tempo todo, uma prateleira, nenhuma menção. Por isso que, quando eu vi essa autobiografia, Memórias de um Soldado, né, desconhecido, que eu fui ver que era uma criança, 12 anos, né, e fiquei muito impactada, queria saber como era exatamente a questão da África, do Khmer Vermelho, tudo isso que você falou, além de não ter nenhuma referência, nos julgamentos eu não conheço, né? Eu desconheço alguma acusação, alguma formalização. Eu penso que essa questão foi incluída no rol de um momento atípico de enfrentamento, de guerrilha, em que tudo é possível, né? E havia isso, ele narra, que havia aqueles que iam como ele, voluntariamente, mas tinham também aquelas adesões, né, que não eram voluntárias, forçadas. Eles iam nas casas dos camponeses e recrutavam adolescentes e crianças. Isso ele menciona várias vezes, mas não conheço, né, julgamentos, nada a respeito da utilização de crianças. Até porque essas crianças, ele mesmo narra, ele acompanhava o tio para o plantio e para a colheita. Então, não é um tratamento como nós damos às nossas crianças, né? Principalmente nas cidades, nas urbes. No campo, essas crianças ajudam as famílias, tanto na questão doméstica quanto do campo. Então, eu imagino, apesar de não ter lido nada a respeito, que é um processo, assim como eles plantavam, colhiam e trabalhavam normalmente como um adulto,
aderir à guerrilha e lutar, mesmo que eles tenham sido recrutados, né, por comandos, não creio que algum comando tenha sido penalizado especificamente por arregimentar crianças. Sim, pelos crimes de guerra, pelos crimes, né, do sendeiro, mas penso que não por essa questão específica. Tá? Bom, eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente a fala da professora Libertar, mais uma vez agradecer a conferência do professor Carlos Hernandes, dizer que é um prazer recebê-los aqui e que amanhã, a partir das 14h, iniciaremos uma nova rodada aqui com outras 2 conferências. Quero encerrar esse momento aqui, agradecendo a vocês por estarem aqui e dizendo que aqui ao lado, aqui em 2 salas aqui, nós estamos servindo um lanche para vocês aqui que ficaram até esse momento aqui firmes e fortes, segurando, heróis da resistência, segurando aqui por mais de 4 horas de falas e de debates. Muito obrigado.